Fala galera, como é que vocês estão? Sejam muito bem-vindos a mais uma palestra aqui no Multi-Week de 2024, uma semana, um período de conteúdos que nós aqui da Faculdade Uniguaçu estamos trazendo para engrandecer a prática, a teoria, o conhecimento de vocês nutricionistas e de vocês também, entusiastas ou estudantes da nutrição. É um prazer enorme estar aqui com vocês e durante esse próximo período compartilhar um pouco do meu conhecimento com vocês, especialmente a respeito deste tema, que é extremamente recorrente para os nutricionistas no consultório, na prática clínica, e você que está estudando ainda para se formar, saiba que será um tema que vocês receberão muito frequentemente e deverão, portanto, ter um pleno domínio acerca dele para promover boas estratégias para seus pacientes, que é justamente uma pergunta que iremos responder ao longo deste tempo que estaremos compartilhando. Qual o motivo de platô no emagrecimento? Antes de mais nada, deixa eu me apresentar para vocês. Prazer, meu nome é Pedro Zahuber, sou nutricionista, pós-graduado em nutrição esportiva e hipertrofia aqui na própria Uniguaçu. Tenho muita experiência com hipertrofia muscular, emagrecimento e estratégias nutricionais, tanto voltada para estes quesitos, mas também para performance esportiva. Sou autor de books. Sou professor de pós-graduação aqui na própria Uniguaçu e também coordenador adjunto de pós-graduação, também aqui na Uniguaçu. Então, além de ministrar algumas aulas, alguns conteúdos, eu sou fã também da Uniguaçu. Perfeito? Pessoal, quando a gente está falando de platô no emagrecimento, estamos basicamente falando de um indivíduo que ele não está conseguindo mais emagrecer. E por muitas das vezes, isto não acontece logo no primeiro momento que você prescreve uma dieta para ele. Vamos supor o seguinte caso: você atendeu um paciente há 2 meses e juntos traçaram um planejamento para que ele possa emagrecer. À época, ele tinha 100 quilos de peso corporal, tinha 1,70 m e tinha 36 anos de idade. Era um homem, perfeito? Este caso não é nada incomum, aliás, né? Essas características morfológicas do paciente antropométricas, perfeito? E vocês traçaram um planejamento para ele emagrecer, vocês calcularam a dieta toda bonitinha, fizeram ali um cálculo do déficit calórico, ele trouxe todas as preferências, todas as dificuldades que ele apresenta para conseguir emagrecer. E muito além de somente um planejamento alimentar, que você conseguiu incluir um déficit calórico para ele, você incluiu toda uma disposição de alimentos para que ao final de um período ele alcançasse essa menor ingesta energética do que ele está gastando, você também abordou questões comportamentais com ele, vamos dizer que ele apresentava uma maior dificuldade com exposição a doces, alimentos salgados, dificuldades com o final de semana, por vezes dificuldades em realizar atividades físicas, e vocês montaram todo um planejamento para que, quando ele executasse, ele conseguisse apresentar um excelente resultado. E você foi acompanhando ele ao longo das semanas. Você verificava o peso corporal dele, você perguntava se havia dificuldades, e ele estava sempre te trazendo um feedback muito legal. Ele trazia que está tendo uma boa adesão, ele estava conseguindo ir à academia, praticar exercícios físicos, ele estava conseguindo ter um melhor comportamento naquelas variáveis que ele trouxe como dificuldade, e semana após semana ele ia perdendo peso. E passou-se 3 meses, 12 semanas, e ele apresentou um resultado muito substancial. Ao final deste período, ele tinha conseguido 10 quilos a menos na balança. E quando a gente está falando de uma pessoa que tem obesidade ou sobrepeso, por exemplo, isso é um resultado extremamente benéfico. Quando pensamos em uma meta terapêutica para indivíduos que apresentam uma obesidade, um sobrepeso, não é exatamente a gente alcançar um peso eutrófico. Se conseguir, beleza. Mas a gente trabalha com metas de perda de peso relativa. Afinal, a própria perda de peso elevará o grau de longevidade, o grau de qualidade de vida, de saúde cardiometabólica.
Ele vai ter menos resistência à insulina, por exemplo, ele vai conquistar uma maior sensibilidade à insulina, ele terá uma melhor função do seu sistema cardiovascular, por vezes ele reduzirá a pressão arterial. Isso se dá por metas de perda de peso relativa. E a gente identifica através da literatura, especialmente um artigo ali publicado no ano de 2016, liderado por um pesquisador que se chama Magicos. Ele mostra que quando você tem uma perda de peso de 10%, você já apresenta diversas melhoras, né? E, poxa, 10 quilos a menos de uma pessoa que tinha 100 quilos é algo maravilhoso, perfeito? Só que, pessoal, ao realizar o retorno na sua consulta, embora você estava acompanhando ele semanalmente, depois dessas 12 semanas, ele sumiu, né? Ele começou ali a contatar menos no WhatsApp ou em métodos que você utiliza para realizar esse acompanhamento, e ele referiu que nessas últimas 4 semanas, após essas 12, que ele teve uma baita perda de peso, ao iniciar a dieta, ele estava perdendo bastante, semana após semana. Nas primeiras 6, ele conseguiu reduzir 6 quilos. E os outros 4 quilos ao longo deste período de mais 6 semanas, que completaram 12, 3 meses. Só que nas últimas 4 semanas, ele referiu que seu peso estava estagnado, mesmo seguindo 100% do planejamento, mesmo supostamente tendo o mesmo grau de adesão que ele estava tendo anteriormente. Isso é uma situação muito comum, né? Que muitos nutricionistas se deparam e você, estudante de nutrição, provavelmente se deparará ao longo do tempo. Neste momento, você começa a pensar o porquê que ele entrou nesse platô. O platô é a parada no processo de emagrecimento. Não conseguir emagrecer mais. Não conseguir perder mais gordura. Que, embora a gente saiba que o resultado na balança não é o único indicativo de resultado, mas é um grande resultado quando a gente está pensando em alvos terapêuticos ali para a obesidade. E esse indivíduo, ele queria perder mais peso. Ele perdeu 10, ele chegou ali nos 90, mas ele trouxe o anseio para você que ele gostaria de perder mais. Tá? E aí você começa a postular neste momento. Será que a dieta parou de funcionar? Será que mudar a distribuição destes macronutrientes irá o tirar deste platô? Será que o metabolismo dele reduziu de maneira substancial? Afinal, o que aconteceu para que ele não conseguisse perder mais peso? Porque a gente conseguindo identificar o motivo do platô, a gente consegue prescrever, a gente consegue balizar este paciente acerca de conseguir quebrar este platô e voltar a perder mais peso ao longo do tempo. Perfeito? Então, qual que é o nosso objetivo aqui desta palestra como um todo? É responder exatamente esta pergunta. Será que a dieta parou de funcionar? Será que mudar a distribuição desses macronutrientes vai tirar este paciente do platô? Será que o metabolismo dele reduziu de maneira substancial de forma a fazê-lo não conseguir mais estar em déficit calórico? Será que eu vou ter que mudar toda a minha estratégia? Afinal, o que aconteceu e que eu vou ter que abordar para este paciente de maneira a prescrever algo assertivo? Porque se a gente postula, a gente fica somente com ideias, nós não conseguiremos, portanto, o tirar deste platô. E se porventura, testando muitas coisas, a gente retirar esse paciente do platô, foi pela sorte e provavelmente nós não conseguiremos replicar isto para outros pacientes. Perfeito? Então agora começaremos nossa jornada em torno de entender o porquê que isso aconteceu. Pessoal, se a gente começar pela base, nós entenderemos que o emagrecimento ele ocorre a partir do déficit calórico. O déficit calórico, portanto, ele obedece às leis da termodinâmica, mas especificamente a primeira lei da termodinâmica, ou lei de Lavoisier, que ela refere o seguinte: para que o indivíduo ele tenha perda da sua massa corporal, ele precisa ingerir menos calorias do que ele gasta. Isso é o contexto mais básico possível do emagrecimento e que, em linhas gerais, chega até a ser simples. Então, se eu quero que esse indivíduo ele esteja em déficit calórico, e que esse indivíduo emagreça, eu preciso, na verdade, que ele esteja em déficit calórico. E a partir desse conhecimento, a gente já entende que naquelas 12 semanas, esse indivíduo ele estava em déficit calórico. Afinal, ele teve uma perda de peso substancial. E após
ele não estava mais em déficit calórico, porque ele começou a entrar num platô, considerando que ele é um indivíduo ali com obesidade, né? Se fosse um indivíduo com alto grau de massa muscular, possivelmente ele poderia estar tendo uma recomposição corporal. Mesmo não alterando o peso, ele estaria mudando a proporção de massa muscular e perdendo gordura. Perfeito? Estamos aqui falando de um quadro de obesidade. E a gente começa a perguntar o seguinte, beleza, se ele não estava mais em déficit calórico, por que que isso aconteceu? A gente se recorda daquelas perguntas às quais iremos responder ao longo desta aula. Perfeito? Pessoal, quando a gente está pensando no déficit calórico, indo de maneira mais profunda, para que a gente consiga até entender se foi uma adaptação do metabolismo, né? Vamos responder essa pergunta, se foi uma adaptação do nosso metabolismo em relação aos processos de perda de gordura. A gente tem que entender como que se daria o metabolismo desse indivíduo alimentado e como que se daria o metabolismo dele em jejum, sem estar se alimentando. Perfeito? Para que a gente possa possivelmente entender se acontece alguma coisa que bloqueia mais a perda de gordura, a mobilização de gordura desse indivíduo. E ele fica mais propenso a, por exemplo, estocar cada vez mais quando ele está ali alimentado. Quando nós temos o processo de alimentação por parte desse indivíduo, vamos considerar que é uma refeição completa, né, com carboidratos, proteínas e gordura. A nossa priorização das rotas metabólicas neste momento será principalmente fornecer aos tecidos como o tecido muscular, o encéfalo, que ele é mais dependente da glicose como um todo, as próprias hemácias, que elas têm uma dependência exclusiva da glicose, né? E naquele momento da nossa alimentação, nós temos uma sobrecarga energética. Então, nós conseguimos, de maneira rápida, de certa forma, atender às necessidades energéticas do nosso corpo naquele momento, e aquele excesso gerado pela alimentação, nós iremos depositar naqueles tecidos que têm essa capacidade de deposição. Então, por exemplo, o carboidrato que será decomposto até glicose ele fornecerá energia aqui através da glicólise, do ciclo de Krebs e da cadeia transportadora de elétrons ali para fornecer energia para o próprio fígado naquele momento. Ele também vai formar glicogênio no próprio fígado, perfeito? Que é uma importante reserva energética para os momentos ali de jejum, estabilizando a glicemia. E o excesso disso vai virar ácido graxo, que vai virar triacilglicerol, né? Vai somar ali três ácidos graxos, vai formar, chegar uma molécula ali de glicerol, que é derivada também ali do processo de glicólise, vai ser empacotado em VLDL, e essa é uma molécula transportadora que levará esse excesso de carboidrato naquele momento lá para o tecido adiposo, né? Nessa forma de triacilglicerol. Nós teremos o fornecimento de energia também para o músculo, nós direcionaremos ali os próprios aminoácidos para o músculo, perfeito? A glicose, como eu muito bem trouxe ali para o encéfalo. Então, naquele momento, a gente está tendo uma abundância energética. A gente está atendendo às necessidades momentâneas do nosso corpo, mas sempre haverá um excesso. A gente nunca atende 100% em maioria das vezes, pensando ali num cotidiano, num contexto normal de uma pessoa. Né? E esse excesso ele acaba virando estoque, como eu muito bem trouxe, principalmente ali o tecido adiposo e glicogênio. Perfeito? E se a gente vai para o metabolismo em jejum, a gente basicamente faz o inverso. Perfeito? Qual que seria esse inverso? Eu começar a mobilizar as minhas reservas energéticas, porque eu não estou me alimentando naquele momento. Então, a nossa prioridade, para manter a nossa glicemia ali que ela, o famoso açúcar no sangue, né, a glicose circulante, que ela está sendo consumida ali principalmente pelo encéfalo, pelas hemácias, afinal, o encéfalo, opa, ele tem uma maior dependência da glicose como um todo, nós teremos a mobilização desse glicogênio que estava estocado lá no fígado, principalmente, para o sangue e ele será consumido ali pelo encéfalo. A gente não utiliza glicogênio do músculo porque ele não tem uma enzima que é chave em converter esse glicogênio em glicose para a corrente sanguínea, que é a glicose 6-fosfatase, tá? O músculo, num período de jejum, ele contribuirá ali a partir da quebra de aminoácidos, que é estimulada, por exemplo, pelo cortisol no músculo, que são hormônios que agora eles começam a ficar mais proeminentes ali no período de privação alimentar, o cortisol, a adrenalina e o glucagon. Perfeito? O cortisol, como eu muito bem trouxe, ele terá esse papel especial na manutenção da glicemia. A adrenalina,
ela será secretada ali pelo pâncreas como um todo, né? Ali na suprarrenal, justamente para que ele consiga fornecer essa importante mensagem hormonal que chegará nos adipócitos, por exemplo, para causar essa mobilização das reservas energéticas, perfeito? Glucagon também, o glucagon ele atuará principalmente ali na manutenção da glicemia, mas também atuará no adipócito, quebrando essa energia que estava estocada ali na forma de triacilglicerol para ácidos graxos, e aí ele será absorvido e utilizado como fonte energética pelos tecidos como um todo, né? Por exemplo, ali o músculo que estará sob contração para fazer sua movimentação. Então, o que que a gente está pensando aqui, pessoal? Que os meus períodos do metabolismo de jejum, ele precisa se sobressair ao período de metabolismo alimentado para que eu tenha a perda de gordura, para que eu tenha o emagrecimento. E agora a gente começa a postular o seguinte, né? Poxa, será que vai acontecer ali algum processo para acontecer esse platô de emagrecimento, onde esse indivíduo ele vai ficar mais resistente à lipólise, que ele vai mobilizar menos tecido adiposo, porque o corpo dele está entendendo que ele está perdendo gordura demais, ele quer frear isso daí um pouco? Bem, se a gente for olhar um pouco de maneira mais microscópica nesse processo da lipólise, aqui a gente tem a representação dela a partir do glucagon. O glucagon ele chega lá numa célula do tecido adiposo, né? Ele vai se ligar com o receptor localizado aqui na membrana, e esse receptor, ao ser estimulado, ele é um receptor acoplado à proteína G. Essa proteína G, ela vai alterar a sua conformação de uma maneira que ela ficará ativa e acionará uma enzima chamada adenilato ou adenililciclase, que ela terá a responsabilidade por converter ATP. Então a gente tinha ATP circulante nessa célula, porque sempre está tendo uma energia circulante, ATP é a nossa moeda energética, e isso converterá essa adenilato ciclase agora ativa, ela converterá o ATP para AMP cíclico, e esse AMP cíclico, ele será um segundo mensageiro que ele vai chegar numa enzima chamada proteína quinase A. Essa proteína quinase A, ela ativará uma enzima chamada lipase sensível ao hormônio, e esse processo da lipólise, enfim, acontecerá de maneira a quebrar o triacilglicerol em diacilglicerol, em monoacilglicerol, e liberar ácidos graxos ali desse adipócito, que ele vai para a corrente sanguínea, e agora, ao estar circulante na corrente sanguínea acoplado ao seu transportador, que é a albumina, ele vai chegar, por exemplo, aqui o miócito, que é uma célula do tecido muscular, para formar energia. Show de bola? Então, será que acontece alguma coisa durante esse processo aqui que vai fazer o indivíduo ter menos lipólise, ele vai ficar resistente e não conseguir emagrecer? Ou seja, será que vai reduzir tanto de maneira a reduzir bastante o gasto energético de maneira a bloquear esse processo? Essa é uma pergunta que a gente se levanta, perfeito? Porque se acontecer alguma alteração de maneira extremamente expressiva nesse processo da lipólise ou nesse processo de magnitude do metabolismo em jejum, o corpo ficar extremamente mais econômico, isso poderia, por vezes, causar anulação do déficit calórico. Então, a gente começa a responder alguma daquela pergunta. Será que o metabolismo ele mudou de maneira substancial, de forma a bloquear essa perda de gordura? Bem, pessoal, algo é fato. Acontecem alterações metabólicas durante o emagrecimento, tá? Esse artigo, ele traz aqui pra gente o estado do peso reduzido. Afinal, esse indivíduo ele perdeu ali 10 quilos já. E este artigo, ele resume essas alterações metabólicas em quando eu estou pensando nos sistemas homeostáticos energéticos aqui de hormônios que eles terão uma propriedade de acelerar o metabolismo, por exemplo, fazer uma maior proeminência das reações oxidativas, esse indivíduo ele terá um menor tônus do sistema nervoso simpático dele. O sistema nervoso simpático ele está relacionado à secreção de adrenalina, que a gente tinha falado que ela acontece, né, ali nas glândulas renais, nas glândulas pancreáticas, perdão, e a gente justamente terá
um menor tônus disso. Então, nós teremos esse indivíduo, ele secretando menos adrenalina. Perfeito? E nós teremos o maior tônus ali do sistema nervoso parasimpático. Nós também teremos ali uma menor secreção de T3, hormônio tiroidiano, T4, que ele está relacionado ali à aceleração dos processos oxidativos. Ele reduzirá a leptina, que está relacionado ao browning do tecido adiposo. Esse tecido adiposo ele fica mais gastador de energia. E também esse músculo, ele aumentará a sua eficiência de utilizar energia. Então, e a gente consegue resumir isso tudo desse indivíduo ele ter um gasto energético de 300 a 400 calorias a mais por dia. Isso é estimado principalmente devido a uma diminuição do gasto energético ali pela atividade física. Então, esse indivíduo ele gasta menos energia para ele caminhar, etc. E também pelo músculo esquelético, até quando ele está treinando, ele ter uma capacidade de utilizar essa energia de maneira mais eficiente. Então ele gasta menos ATP. Então ele gasta menos calorias como um todo, ele gasta menos energia, tá? Só fazendo uma correção aqui, pessoal, essa atividade do sistema nervoso simpático, a adrenalina, está acontecendo ali pelas glândulas, como eu muito bem trouxe, renais, tá? Pâncreas, eu estou falando ali do glucagon, perfeito? Somente essa correção aqui para que fique muito claro entre quais eu estou mencionando aqui, que está presente justamente nessa figura, tá? Falando da suprarrenal e das glândulas renais como um todo, estou falando dessa parte do pâncreas ali do glucagon, perfeito? De qualquer maneira, temos aqui isto muito bem resumido. Maravilha? Então, está acontecendo alteração metabólica. Esse indivíduo, de fato, ele está tendo uma redução do seu custo, basicamente, para manter a sua sobrevivência, sua vivência no mundo como um todo. Só que isso será o suficiente para fazer esse indivíduo anular o déficit calórico? E a gente precisa pensar o seguinte: bem, se essas alterações ocorrem, isso se deriva ali da restrição calórica per se, então desse indivíduo unicamente estar consumindo menos calorias e por este único fator o corpo ele se previne a ele perder peso, ou quando você já perde bastante peso, que se dá algo de maneira mais crônica, o seu corpo ele terá ali a prevenção contra esse déficit calórico. Porque veja, se acontecer pela restrição calórica, possivelmente nós diminuirmos o déficit calórico fará esse indivíduo desbloquear o seu emagrecimento, né? Porque agora o corpo entende que ele está tendo ali uma maior quantia calórica. E se for pela perda de peso, possivelmente nós teremos que deixar esse indivíduo numa dieta normocalórica e depois fazer ele tentar emagrecer mais. Perfeito? Para desbloquear todo esse processo. Respondendo essa primeira pergunta. Bem, temos estudos, como por exemplo esse Temple Diet Trial aqui, que ele randomizou mulheres que fariam um maior déficit calórico e outras que fariam um menor déficit calórico, e ele viu o seguinte: aquelas que faziam um maior déficit calórico, eles trouxeram aqui essa classificação como um déficit calórico severo, elas perderam mais peso do que aquelas que se mantiveram numa deficiência energética moderada, uma restrição energética moderada. Então a gente já começa a entender o seguinte: opa, não é pela restrição calórica per se. Porque se eu estou tendo indivíduos que eles estão perdendo mais peso, mesmo com um déficit calórico mais severo, significa que seu corpo ainda estará ali operando o déficit calórico de maneira dose dependente da sua magnitude. Ou seja, quanto maior o déficit calórico, maior a perda de peso, sustentado ao longo do tempo. Perfeito? E nós tivemos um outro estudo com o mesmo achado. Porque uma coisa seria a gente pegar um estudo científico aqui e mostrar somente um, né, que ele viu isso. Mas não, nós tivemos outro, aqui pela pesquisadora Purcell, que ela identificou a mesma coisa. Pessoas randomizadas em ter uma perda de peso rápida e outra em gradual, ou seja, rápida seria o maior déficit calórico, porque é isso que determina a magnitude da perda de peso, a celeridade também. E o gradual, exatamente o oposto. Essa pessoa, ela teria uma perda de peso que ela é mais lenta, por ter um déficit calórico mais lento. E olha só, as pessoas que tiveram maior déficit calórico, elas
perderam mais peso, e perderam peso de maneira mais rápida. Além do que, elas se sentiram mais motivadas, porque mais pessoas terminaram esse estudo aqui. Perfeito? Completaram todas as semanas estipuladas. Maravilha? Então não foi pela restrição calórica per se. Não foi por este fator. Então, qual a outra alternativa que nos sobrou? Se a gente retornar, viu duas perguntas a serem respondidas. Não é pela restrição calórica. É pela perda de peso? Sim. As alterações metabólicas que são provenientes, que acontecem durante o processo de emagrecimento, que faz esse indivíduo ele gastar menos energia, é derivada da própria perda de peso, da perda de massa corporal. E assim, pessoal, isso é algo muito lógico. Por quê? Porque os seres humanos como um todo, os seres vivos, nós precisamos ingerir energia para sustentar o nosso corpo e para movimentar a nossa massa ao longo do espaço. Se nós estamos tendo uma menor quantia de massa corporal, é esperado que a gente vai precisar de menos energia também para mobilizar essa massa corporal. Perfeito? Então, de fato, acontece. E a gente consegue estimar isso? Sim, nós conseguimos estimar. Veja o seguinte: esse estudo aqui, que a gente vai estar se aprofundando mais ao longo do tempo, ele verificou o seguinte: pacientes que começaram ali uma dieta para perda de peso, e eles conseguiram de fato perder bastante peso, e olha o seguinte, a partir aqui do sexto mês eles começaram até a ter um reganho, né? É muito comum da gente ver na clínica isso. Eles tiveram energy expenditure, significa gasto energético. Essa linha aqui pontilhada, esse gasto energético ele foi baixando. Mas ele não baixou tanto quanto a ingesta energética, certo? Por isso, a perda de peso, ela continuou acontecendo. Então, essa diminuição do gasto energético promovido ali pela menor massa corporal e por aquelas adaptações metabólicas as quais eu mencionei para vocês, naquele slide, que a gente falou, né, da secreção da adrenalina ali nas glândulas renais, a gente falou ali da secreção do glucagon pelo pâncreas, etc. A gente não tem tanta modificação do glucagon, mas ali da adrenalina, pelas glândulas renais nós temos. Perfeito? A gente tem a eficiência do músculo esquelético maior, então ele gasta menos energia para a gente se movimentar e fazer as atividades do dia como um todo, diminui, mas não a ponto de anular esse déficit calórico. Perfeito? E a gente estima que a cada quilo que o indivíduo perde, ele reduziria o seu metabolismo em 20 a 30 calorias. Perfeito? Então imagina, aquele indivíduo, para ele perder 10 quilos num período de 3 meses, né? De 12 semanas, ele teve ali por volta de 700 a 1.000 calorias de déficit calórico. Se a gente for fazer a continha, né? Depois eu mostro para vocês como é que faz, mas se a gente for fazer a continha, seria ali por volta de um déficit calórico de 700 a 1.000 calorias, tá? Esse indivíduo, para ele ter anulado o déficit calórico dele a partir da redução metabólica, ele teria que ter perdido muito mais que 10 quilos. Ele teria que ter chegado ali por volta de 20 quilos perdido para que a gente chegasse levando essa borda superior 30 calorias de redução metabólica, ocasionando 600 calorias anuladas ali no seu déficit calórico. Não foi isso que a gente enxergou. Não foi isso que a gente enxergou. Ele perdeu metade do que seria supostamente necessário para ter anulação do seu déficit calórico. Show de bola? E o quão relevante é esta diminuição metabólica, pessoal? Nesse estudo aqui, os pesquisadores, especialmente esse Kevin Hall, que é um cara fenomenal, que ele estuda ali o emagrecimento, ele é um físico, então ele faz bastante estimativas a partir de equações matemáticas que levam em consideração essas adaptações metabólicas. Ele percebeu o seguinte: se o indivíduo ele tiver uma adesão à dieta perfeita, ele tiver uma adesão à dieta perfeita, ele vai levar mais de 2 anos, 2 anos e meio, 3 anos mais ou menos, para que ele chegue no platô. Ali somente pelas adaptações metabólicas dele. Não foi isso que a gente verificou, né? Então, assim, acontece. Mas parece não ser relevante o suficiente para a gente cravar que o porquê dele ter entrado no platô do emagrecimento é por ter diminuído o seu metabolismo de maneira substancial. Perfeito? E aí vocês podem perguntar, e a adaptação termogênica? Bem,
Adaptação termogênica, o que que seria? É a redução do metabolismo além do esperado pela própria perda de peso, como eu mostrei para vocês. E será que ela explicaria, portanto, esse platô na perda de peso, a gente ter um além daquilo que é esperado? Também não. Olha só que interessante. Nesse estudo aqui de 2016, do Eric Fothergill, ele acompanhou pessoas que participaram de um programa chamado The Biggest Loser, que é feito lá nos Estados Unidos, e são pessoas que perdem muito peso através da inserção em muita atividade, muito exercício físico, né? E essas pessoas que mais perderam peso, elas de fato tiveram mais adaptação metabólica. Por quê? Porque o metabolismo foi tentando fazer essa pessoa frear a sua perda de peso. Porque, de fato, o nosso metabolismo, ele, como vocês muito bem estão vendo, ele tenta nos proteger de uma perda de peso muito brusca. Afinal, isso não faz muito sentido de sobrevivência ali. Se perder um pouco de peso, tudo bem. Especialmente a partir do momento que a gente obtém algumas, é, alguns benefícios metabólicos para o próprio corpo. Mas se desviar muito daquilo que era o nosso peso máximo, e a gente pode entender como o peso natural de uma pessoa, definido pela interação genética e ambiente, já é algo ameaçador. Então o corpo ele começa a fazer essas adaptações para que esse indivíduo tenha um freio, para ele não conseguir perder mais e mais e mais e possivelmente chegar em inanição. E para essas pessoas que perdem muito peso, então elas têm mais adaptação. Mas o que que acontece? Para elas terem muita adaptação termogênica, elas têm que perder muito peso. E para perder muito peso, isso demanda esforço e mudanças no estilo de vida. Então ela precisa mudar muito aquilo que é a vida dela. Ela precisa se engajar muito em exercício, ela precisa se engajar numa alimentação com déficit calórico e por aí vai. E essas modificações elas ficam tão intrínsecas, fazem tanto parte agora daquilo que representa aquele indivíduo, que não é o suficiente, que na verdade atua como uma barreira para que essa adaptação termogênica per se não faça o reganhar muito peso. Eles reganham, porque esse é um processo também do emagrecimento. Mas não é explicado unicamente pela adaptação termogênica nem adaptação metabólica. E é isso que a gente vê exatamente nessa tabela 1 dos resultados daquele estudo que eu mostrei para vocês. Esses indivíduos, esse programa dura 30 semanas, né? Esse follow-up, esse acompanhamento, 6 anos depois da perda, a taxa metabólica basal estimada desses indivíduos seria ali de 2.400 calorias, né? Considerando unicamente os seus dados antropométricos. Mas eles mensuraram essa taxa metabólica basal, né? Não foi estimado, foi mensurado através de métodos científicos em si, perfeito? E eles verificaram que a taxa metabólica basal desses indivíduos estava basicamente 500 calorias abaixo do que deveria ser. E esses indivíduos que eles tiveram essa maior adaptação termogênica foram aqueles que mais mantiveram a perda de peso por ter profundas adaptações na sua vida sendo feitas. Então a gente pode responder uma pergunta. Não foi a redução metabólica per se que fez esse indivíduo ter a estagnação, ter o platô no emagrecimento. E a gente pode até responder uma outra pergunta que eu trouxe lá naqueles primeiros slides para vocês. Será que foi, na verdade, será que a gente consegue mudar a composição dos macronutrientes e quebrar esse platô? O próprio Kevin Hall, nesse estudo aqui, ele traz uma visão, uma resposta para esta pergunta. A possível razão é que, se eu fizer uma composição, uma distribuição de macronutrientes, que ela será mais rica em carboidratos, por exemplo, e em proteína, essas são moléculas que a proteína, por exemplo, para ela ser digerida, ela gasta mais energia, ela gasta mais ATP como um todo. E o carboidrato, para ele virar gordura, é mais difícil do que a própria gordura per se, né? Porque ali um processo bioquímico que se chama lipogênese, de novo, que é o transformar o carboidrato em gordura, ele gastaria ATP. E a gente fazendo essa mudança dietética, trazendo muito a gordura dele para baixo, aumentando ainda mais proteína, aumentando mais carboidrato, eu faria meu corpo gastar mais energia e isso aumentar o meu déficit calórico, tá certo? Só que, por mais que isso de fato possa acontecer, não é um gasto energético tão grande, a ponto de fazer esse indivíduo entrar ali num déficit calórico mais substancial.
Então, é algo que vai alterar o quê? Umas 20, 30, 100, 150 calorias no máximo, não é o suficiente para fazer esse indivíduo quebrar o platô. Então, não. Mudar a composição dos macronutrientes como forma de aumentar o gasto energético não vai fazer esse indivíduo quebrar o platô. Então, por que esse platô está ocorrendo? Se não é redução metabólica, se não é o costume ali do metabolismo com a composição de macronutrientes, se não é a restrição calórica per se. Pessoal, a gente precisa entender o seguinte: a nossa alimentação é o que nos fará entrar em um déficit ou superávit calórico. E essa alimentação também é um processo decorrente daquilo que nós chamamos que não é o livre-arbítrio. Então, alimentação, pela via inversa dessa frase que eu falei para vocês, é um processo, não é um processo decorrente do pleno livre-arbítrio. E estas duas imagens, elas trazem exatamente isso. Quando nós pensamos em um indivíduo que ele terá a sua ingesta energética sendo maior do que seu gasto energético e do que seu gasto energético ali também com atividades físicas, isso não é decorrente da sua própria vontade de comer mais calorias, mas sim de uma ampla interação com variantes genéticas e ambientais que formulam os alimentos que esse indivíduo consumirá e, portanto, a quantia calórica que ele consumirá. Porque, bem, vocês provavelmente concordam comigo que, rotineiramente, nós e nossos pacientes não fazemos escolhas unicamente baseadas em caloria, em recursos calóricos para a nossa sobrevivência, mas sim na representatividade, na palatabilidade, naquilo que eu identifico e naquilo que o alimento significa para mim. E até o próprio processo de significado, ele não é um conceito construído a partir do abstrato, pleno, do nada, mas sim daquilo que a gente teve como aprendizado e experiências ao longo da nossa vida. Então, se nós pensamos no contexto ambiental, no contexto social desse indivíduo, a sua escolha alimentar, ela é determinada pela cultura alimentar de um povo, pelas políticas, se eu vou ter alimentos mais baratos, por exemplo, sendo mais calóricos, se eu vou ter alimentos mais caros sendo aqueles que são mais saudáveis, os sistemas econômicos, a distribuição de alimentos, a exposição a dispositivos digitais e o próprio marketing de alimentos que nos é ensinado o que é gostoso, o que você deveria consumir em determinado momento. Nós vamos aprendendo isso. O nosso ambiente de trabalho, a exposição a alimentos naquele local, o que que significa eu comer no meu trabalho? Eu estou partilhando um ciclo social, eu estou com fome naquele momento, eu sei que vai ter aqueles alimentos no meu ambiente de trabalho, eu vou recorrer a eles. O marketing dos alimentos, como muito bem trouxe, o uso de drogas recreativas, a gente sabe que, por exemplo, o cannabis estimula receptores endocannabinoides e isso traz mais fome para o indivíduo. O trabalho noturno, o estresse, e também nós temos as variáveis genéticas, as variáveis biológicas em si. Um indivíduo que ele, por exemplo, ele tem uma maior sensibilidade no seu sistema de recompensa. Sistema de recompensa este que está relacionado à motivação para consumir. Consumir o quê? Aquilo que é representado como de maior valor, aquilo que é representado como uma maior quantia calórica em determinado momento para nós, que faz mais sentido para a nossa sobrevivência em determinados momentos. As neurocircuitarias da regulação do apetite e saciedade, nós temos elas sendo de maneira diferente entre esses indivíduos, bem como diversas outras variáveis que nós estamos colocando aqui. Por exemplo, o uso de medicações psiquiátricas, exemplo da quetiapina aumenta a fome, sarcopenia, a influência da microbiota. Enfim, notem que é uma variedade muito grande de contextos, tanto genéticos quanto ambientais, que determinarão os alimentos que aquele indivíduo consumirá, e não simplesmente um sentido estritamente fisiológico. Se eu tenho um alimento que me é oferecido em determinado momento, eu estou com uma maior fome, e nesse mesmo momento eu tenho um alimento que ele me é oferecido, só que ele é bem menos apelativo, e ele não tem um significado tão
afetivo, tão bem construído para mim, com base nas minhas motivações para emagrecer, provavelmente eu vou escolher aquele que está se apresentando como um maior recurso calórico no momento que eu estou mais privado, que me trará uma maior sensação de prazer ao eu consumir. E tudo isso está acontecendo no encéfalo do indivíduo, muitas das vezes num sistema que se chama pelo Daniel Kahneman, né? Que ele trouxe essa analogia do encéfalo, que vai ser um encéfalo que ele terá ali a maioria das suas decisões rotineiras de menor capacidade, menor esforço cognitivo desempenhado por esse sistema que é mais rápido, e ele não passa por um crivo racional tão grande, o sistema 2 que ele vai precisar se esforçar mais, que é o codificado ali pelo córtex pré-frontal, em maior parte, para integrar o que faria mais sentido naquele momento para o indivíduo. Claro, esse córtex pré-frontal ele não é uma entidade isolada. Ele vai receber informações das outras áreas do seu cérebro que naquele momento ela está falando, por exemplo, para você consumir um chocolate e não uma maçã. E a gente tem as próprias interferências daquilo que é o nosso corpo naquele momento. Então, se nós consumimos nutrientes, nós temos essa essa presença de nutrientes, de hormônios que serão secretados no nosso trato gastrointestinal, CCK, GLP-1, que ele vai chegar ali para o trato solitário do núcleo, localizado no tronco encefálico, nessa regiãozinha, e vai produzir saciedade. Isso vai reduzir a nossa ativação do sistema de recompensa para ingerir ainda mais alimentos. Mas se esse alimento for extremamente valoroso, ele significa muito, isso pode sobrepor esse sistema homeostático. Se eu estou tendo uma menor quantia de tecido adiposo ao longo do tempo, pessoal, olha que interessante. O meu corpo ele começa a aumentar a atividade de áreas cerebrais que estarão relacionadas a eu ter mais motivação para comer. Comer aquilo que tem maior significância devido ao meu contexto de aprendizado ambiental e a própria disposição naqueles momentos. Então, notem que não é um processo decorrente do pleno livre-arbítrio. Isso é até discutido na neurociência, que nós não temos um pleno livre-arbítrio, mas sim possivelmente um livre-arbítrio mitigado, com base nas nossas experiências e nossa disposição atual de alimentos. E a gente sabe que a gente não controla isso. Perfeito? E o peso, portanto, do indivíduo é um resultante da sua genética, metabolismo e o ambiente. E a partir do momento que eu tenho esse peso desviando para baixo, o meu corpo que entende aquele resultante da genética e metabolismo, ele fará o seguinte: ele aumentará a sua disposição, a sua motivação para consumir alimentos. E isso foi muito bem demonstrado através da modificação desses hormônios aqui. Eu tenho a baixa da leptina, que é um hormônio que é secretado de maneira correlacionado com o meu nível de tecido adiposo. Eu baixo o meu tecido adiposo, eu baixo a minha leptina, e a leptina é um hormônio que estimula a saciedade e a motivação para me alimentar. Então, se ela baixa também, eu vou ter uma maior fome, uma maior vontade de comer, uma maior sensibilidade aos alimentos como um todo. E eu terei uma maior proeminência daqueles que são orexígenos, daqueles que irão estimular a minha motivação e a minha vontade, a minha fome de comer. Por exemplo, uma maior ativação, uma maior elevação do hormônio chamado grelina, que é um hormônio secretado ali no seu trato gastrointestinal, mas especificamente no estômago. E quando você está com o estômago mais vazio, que é natural de uma dieta para o emagrecimento, né? Você vai ter uma maior secreção dessa grelina. E quando você combina isso com o ambiente e os próprios aspectos comportamentais do que significa alimentação, do que significa fome para esse indivíduo, eu começo a ter uma maior ativação de áreas encefálicas e de uma maior propensão a tomadas de decisões para que haja o ganho do peso. Perfeito? Para que esse indivíduo consuma mais calorias. Isso é muito bem representado através dessa figura aqui, onde, por exemplo, eu tenho a minha leptina e a minha insulina, que ela estimularia a saciedade. Esses dois hormônios eles estão relacionados com o nível de adiposidade desse indivíduo. Então, se eles baixam, já que eles estão correlacionados com o nível de adiposidade, e a adiposidade a gente baixa durante o emagrecimento, eu teria uma menor proeminência do estado de saciedade, do estado motivacional baixo para que eu consuma ainda mais alimentos. Da mesma forma, essa leptina e insulina ela vai agir de forma vice-versa, aqui nesse conjunto de neurônios, NPY, GRP, neuropeptídeo Y e o transcrito regulado por anfetamina e cocaína,
o gene, o peptídeo relacionado ao gene a GOLD, tá? O CART, que é esse transcrito relacionado por anfetamina e cocaína, que na verdade terá a sua inibição. E agora esse AGRP, que é o peptídeo relacionado ao gene a GOLD, e o neuropeptídeo Y, ele terá uma maior ativação. E ao ter uma maior ativação, ele eleva o nosso estado homeostático para uma maior fome, uma maior sensibilidade alimentar, ao me deparar com alimentos no ambiente, né? E isso vai interagir também com o meu sistema hedônico, com o meu sistema de recompensa. Notem que eu tenho esses hormônios atuando aqui. E uma menor leptina, uma menor insulina, ela fará, e a combinação, né, com uma maior quantia de grelina, fará com que haja um maior disparo dopaminérgico da área tegmental ventral para o núcleo accumbêntico. Esse núcleo accumbêntico, ele vai se projetar de maneira mesolímbica, então ele também vai passar pelo córtex pré-frontal, de forma a deixar esse indivíduo mais sensível às pistas alimentares. Por exemplo, ele pegar, antigamente ele estava pegando 70 gramas de arroz, agora ele pega 100, 120 no futuro, e parou de pesar os alimentos. E antes ele não estava consumindo, não estava dando nenhuma beliscadinha ao longo do dia dele, e isso começa a acontecer sem ele nem perceber de maneira muito objetiva, porque essas decisões elas estão acontecendo de uma maneira praticamente automática, de uma maneira que esse indivíduo ele não está tendo um esforço cognitivo que seja compatível para que diminua essa ingesta. Especialmente quando a perda de peso ela tem uma dificuldade de trazer uma alta significância, uma alta motivação para esse paciente, ele se tornará cada vez mais propenso a ter isto. Né? Isso entra um pouco com o conflito de, poxa, eu vou ser uma vergonha para o meu nutricionista falar que, pô, eu estava seguindo muito bem e agora eu não estou. Ele entende que ele será julgado. Mas, na verdade, a gente sabe que estão acontecendo coisas no encéfalo, e o encéfalo vai governar boa parte das ações desse indivíduo, o qual será difícil dele, de fato, manter a plena adesão ao planejamento alimentar. E a gente consegue metrificar isso. A gente consegue identificar quanto que o apetite aumentado contrabalancearia a perda de peso. E estima-se que o apetite aumenta em 100 calorias a cada 1 quilo perdido. E a partir do momento que esse apetite vai aumentando, eu estou aumentando minha sensibilidade para o consumo de alimentos. Se a gente está falando de uma pessoa que tem obesidade, pessoal, a gente já está falando de uma pessoa que ela apresenta de fato uma maior sensibilidade às pistas alimentares. Esses alimentos eles têm uma alta significância para ela em determinados contextos. Existe uma maior relação hedônica com a alimentação, inserida em diversos contextos, em diversos ciclos sociais desse indivíduo. E ele precisa se esforçar muito para ele diminuir essa ingesta. E olha o que acontece. Isso vai virando uma pressão biológica que está falando para essa pessoa: coma, coma, coma. E ele vai tendo que aumentar o seu nível de esforço para conseguir manter a dieta. Isso se torna insustentável em algum ponto, porque esse indivíduo ele já apresenta essas correlações com a alimentação, como eu muito bem trouxe para vocês. Né? E se a gente colocar que possivelmente esse indivíduo, ele, para perder aqueles 10 quilos, ele estava num déficit calórico de mais ou menos 1.000 calorias, ele perdeu 10 quilos, ele teve um aumento do apetite em 1.000 calorias. E isso entra de forma bem compatível com aquilo que a gente observou na prática. Perfeito? Então a gente agora começa a ter, e a gente já consegue ter, na verdade, uma boa clarificação do porquê que ele está tendo essa estagnação, esse platô no emagrecimento, que se chama apetite, que se chama sensibilidade às pistas alimentares, que se chama o maior aspecto motivacional para que ele tenha um maior consumo num ambiente que ele está proporcionando uma maior quantia, um maior valor desses alimentos perante aquilo que representa para o próprio indivíduo naquele contexto social. Perfeito? Mas ele trouxe para você que estava seguindo 100% o plano. O que fazer? Pessoal, os relatos por parte dos pacientes não são 100% confiáveis. Isso não é culpa deles. A gente identifica que até mesmo pessoas que perdem bastante peso, como foi visto nesses resultados aqui, são pessoas que elas
não mostram, elas não demonstram ali, elas não relatam a mesma quantia de caloria que ela efetivamente está consumindo a partir da variação do peso dela, chegando até 50%. Então, se esse indivíduo fala que está consumindo 2.000, ele provavelmente está consumindo 3.000 calorias. Isso não é culpa deles, porque a gente tem que levar em consideração todas as alterações encefálicas que estão acontecendo. E o seu próprio grau de conhecimento nutricional, que não é tão alto quanto o nosso. Isso não é culpa deles. E assim a gente consegue resumir todas as adaptações metabólicas que nós sofremos do emagrecimento. Aqui a gente tem uma exemplificação da leptina, que é um hormônio sacietogênico, mas a gente tem diversos outros. Ela, por exemplo, terá uma ação inibitória no neuropeptídeo Y e aqui no peptídeo relacionado ao gene GOLT. Só que, diminuída, a gente começará a ter uma maior ativação deste, que leva a uma maior ação orexígena, que se transmite para ao longo das áreas encefálicas, né? E a gente tem uma maior inativação daquela área da própria melanocortina, que é anorexígena. E a gente tem aqui uma outra subpopulação, que é o transcrito ali regulado por anfetamina e cocaína. Divide essa área ali numa área que se chama núcleo arqueado do hipotálamo. Então, você está tendo uma amplificação do sinal de fome como um todo. Perfeito? E esse indivíduo ele começa a ter uma maior ação direcionada para o consumo de alimentos, de uma maneira que é mais difícil de frear, especialmente quando a gente leva em consideração esses aspectos comportamentais. E isso é a ação a longo prazo desses hormônios, que estão correlacionados com a perda de peso. Mas a gente também tem a redução dos hormônios anorexígenos de curto prazo, que é o GLP-1, a CCK, o PYY, né? O que que significa isso? Colecistocinina, CCK, peptídeo YY, que eles estimulam a saciedade. Então, esse indivíduo ele fica mais difícil de sentir saciedade. E quando a fome significa desconforto, e realmente ele sente a fome como um anseio para comer, a partir da sua própria interpretação daquela sensação, ele se coloca numa posição de fato ter um maior consumo calórico. E quais condutas, para a gente finalizar aqui a nossa palestra, nós poderíamos tomar? Bem, investigar diariamente a ingestão desse paciente, então fazer um recordatório alimentar 100% para que ele até perceba o que, que ele está consumindo a mais, para que ele ganhe consciência. E você, a partir dessa sugestão de vamos reduzir isso aqui, isso daqui não está tão legal, isso significar, a perda de peso ter uma motivação para ele que ele identifica a sua intervenção, a sua sugestão como uma solução para ele sair desse platô é importante. Fazer perguntas estratégicas também é importante ao longo do tempo, especialmente semanalmente. O que que você comeu ontem? Como é que foi o final de semana? Você dormiu bem? Porque a gente sabe se o indivíduo ele dorme menos, ele tem uma maior sensibilidade ali nessas próprias áreas encefálicas que codificam maior valorização do alimento, né? Por exemplo, o órbito frontal, a área tegmental ventral, que a gente já acabou falando. Você está praticando exercício físico? Porque a gente sabe que o exercício físico, ele representa o aspecto motivacional de pertencimento desse indivíduo para ele ir lá e fazer a dieta, ter esforço. Se ele para de praticar, a gente tem um componente que faz com que ele não tenha uma adesão tão boa. E a gente sabe que é um dos principais aspectos também para esse indivíduo ter a manutenção da perda de peso, tá? Você está conseguindo pesar todos os alimentos? Por ver se ele parou de pesar, significa que ele está tendo menos adesão. O próprio processo de fazer dieta está tendo uma menor significância para ele. Como que anda o apetite, a vontade de doces, já que a gente sabe que é o que vai ser muito alterado. E também mostrar o Body Weight Planner de forma empática. Esse é um programa que a gente mostra muito nas aulas da Uniguaçu, que ele justamente demonstra como que será a trajetória da perda de peso desse paciente, de acordo com o peso-alvo e de acordo com a própria ingesta calórica que está sendo prescrita. Então, por vezes, você trazer, olha, fulano, eu estou querendo investigar um pouco mais profundamente, porque de acordo com a nossa dieta, você deveria estar continuando a perder peso. Por isso, eu vou ser um pouco mais investigativo para a gente entender em conjunto o que está acontecendo para que a gente conserte e você volte a perder peso. Perfeito, pessoal? De forma sempre empática, sem julgar, porque esse próprio indivíduo com obesidade, ele já tem uma maior propensão a se sentir julgado, porque muitas pessoas falam que é força de vontade, a gente viu que a própria ingesta alimentar, ela passa pouquíssimo ali, de certa maneira, num âmbito quando esse indivíduo ele não está praticando ali uma dieta em si, passa pouco pelo crivo da força de vontade como um todo. Show de bola, existem muitas pressões e muitas variâncias genéticas e ambientais que codificam a ingesta que esse paciente terá. Perfeito? Então, serem investigativos para identificar
o que que esse indivíduo está consumindo a mais. É por isso que ele não está perdendo mais peso, porque ele está tendo uma maior ingesta, mas o porquê ele está tendo é uma investigação profunda, né? Uma outra estratégia que vocês podem utilizar é falar: Fulaninho, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um diário alimentar durante essa semana e vamos ser 100%. Você vai me estar contatando no WhatsApp todo dia se você está pesando, você me manda foto de tudo aquilo que você consumiu. Vamos ver como é que vai ser. Aí você faz um ajuste na dieta, por exemplo, você fala, vamos reduzir um pouquinho aqui, vamos ver como é que vai ser. E aí você vê que ele perde peso, e aí, obviamente, ele teve uma adesão muito mais aumentada, já que você tem esse conhecimento agora, que não é pela redução metabólica per se, e sim pelo aumento do apetite. E assim ele pode ter ainda mais motivação para dar continuidade no seu emagrecimento. Perfeito? Pessoal, finalizando essa palestra aqui, então eu gostaria de agradecer imensamente o partilhar do tempo de vocês durante esse último período, e eu gostaria de dizer que isso daqui é apenas 1% do que a gente tem de conteúdo na Uniguaçu, tá? Notem que eu falei sobre bioquímica, eu falei sobre fisiologia, eu falei sobre comportamento, e a gente abrange todas essas áreas aqui nas nossas pós-graduações que contém os melhores profissionais. Eu dou aula aqui na Uniguaçu também e, poxa, também sou aluno, então eu sei de toda a qualidade que a gente tem aqui. E eu sempre me empenho para entregar cada vez mais qualidade, assim como todos os outros professores, ministrantes de aula aqui nessa Multiweek, mas também no corpo docente da Uniguaçu como um todo.